Fala galera, bom dia. Hoje vamos começar mais uma aula de biologia. Nessa aula nós vamos entrar num assunto muito interessante que é o reino animal. Bom, o reino animal ele se divide em diversos filos. Nós vamos estudar os poríferos, os quinidários, plateumintos, artrópodes, cordados. E nós vamos começar pelo filo mais simples, tá? Dos poríferos. Nós vamos ver que conforme formos avançando no tema, os filos eles vão seguir uma linha evolutiva. Então, nós vamos começar do filo mais simples, né, que são os poríferos, e vamos passar para o filo dos quinidários, depois vamos passar para o filo dos plateumintos, e nós vamos ver que cada filo estudado vão surgir novas características na linha evolutiva, ok? Então, vamos começar dos animais mais simples, que fazem parte do filo dos poríferos, e vamos terminar, por exemplo, nos cordados, lá nos mamíferos, do qual nós fazemos parte. Bom, então, sem demora, sobre esses animais bem interessantes, que são chamados de poríferos. Bom, os poríferos eles são representados pelas esponjas, né? Quem nunca viu o filme do Bob Esponja, ou quem nunca usou uma esponja, né, no seu banho. Então, esses animais eles recebem essa classificação de poríferos por características específicas. Os seus corpos são formados por poros, tá? Esses animais eles são chamados de animais sésseis devido ao seu estilo de vida sem movimento, então eles vivem sempre fixados num substrato, né, geralmente uma rocha. Geralmente eles são aquáticos, tá? São organismos aquáticos. Seu corpo é formado por poros, como eu havia falado, não possuem órgãos e nem tecidos típicos. Vamos entender isso aqui. Bom, esses animais eles são formados por células, ok? Todos os seres vivos obrigatoriamente são formados por células. Quando as células elas se reúnem, células iguais se reúnem para executar uma função, a gente diz que essas células formaram um tecido, ok? Esses tecidos diferentes, né, de células diferentes, se unem e formam órgãos. Os órgãos se unem e formam sistemas. Bom, esses animais, eles possuem células, né? Possuem muitas células, então são classificados como pluricelulares, beleza? Só que o que acontece? Essas células, elas não vão trabalhar unidas para um fim específico. Vou dar um exemplo de células que fazem isso. O nosso tecido muscular. Quando você move um músculo, você tem um conjunto de células, ok? Chamadas de miócitos, que vão contrair ou relaxar a fim de dar movimento ao membro ali no qual ele está inserido. A gente vê que os miócitos, as células de tecido muscular, trabalham em conjunto, assim como as células do coração, os neurônios e etc. Só que nesses animais, nós vamos ter células que possuem a mesma função, como, por exemplo, capturar alimento no meio ambiente, só que essas células elas vão trabalhar desordenadamente, nós não vamos trabalhar em conjunto, tá? Por isso que a gente diz que esses animais eles não possuem tecidos típicos, ok? Apesar de terem várias células. Esses animais eles são filtradores, tá? A maioria dos animais que são fixos, eles têm esse estilo de vida, de filtração. Eles dificilmente vão capturar presas que vivem soltas. Eles vão filtrar, né, o meio, por isso que esses animais eles são marinhos. Eles vão filtrar o meio e aí desse processo de filtração é que ele vai conseguir recolher partículas alimentares para que ele tenha ali a sua subsistência, beleza? Então a água ela vai passar pelos seus poros e a água ela carrega essas partículas alimentares, bem como carrega também oxigênio e tal. Então, através da filtração é que esses animais eles vão obter o seu alimento. Aí a gente já entende por que são compostos por poros, tá? Bom, a gente tem dentro do corpo desses animais um tipo específico de célula chamada de coanócito, tá? Os coanócitos são células flageladas. O que são células flageladas? Células que possuem flagelo. O flagelo é uma estrutura que tem como função a movimentação. Se o flagelo, se a célula flagelada ela estiver fixa, o movimento do flagelo vai fazer com que haja uma movimentação, né, ali do meio, no caso aqui a água. Se essa célula flagelada ela não for fixa, ela for móvel, então o flagelo é responsável pela movimentação. Exemplo de célula flagelada são os espermatozoides. Eles precisam caminhar, viajar por um percurso, ok? E essa locomoção se dá por causa dessa estrutura chamada de flagelo. Bom, então
Nas esponjas, essas células flageladas chamadas de coanócitos, elas são responsáveis por movimentar a água, ok? Então, a água é os polos laterais dessa esponja, desse animal, e ela sai por uma abertura superior, que a gente chama de ósculo, tá? Deixa eu só botar minha canetinha aqui, para vocês visualizarem melhor. Essa estrutura aqui, chamada de ósculo. Então, ela entra pela lateral, né, uma corrente de água tranquila entra pela lateral e sobe e sai pelo ósculo. Essa movimentação, ela se dá através do movimento dessas células flageladas chamadas de coanócitos. Bom, o caminho da água é o poro, né? Essa água ela entra pelos poros e chega à porção interior desses animais, tá? Que é o chamado átrio. É a cavidade interna da esponja e sai pelo ósculo, né? Que é a abertura lá de cima. Os coanócitos, além de ter essa função de movimentar a água, eles também vão ser responsáveis pela captura do alimento, tá? Então, a gente diz que a alimentação desses seres é uma alimentação intracelular, ou seja, cada célula vai fazer a sua própria digestão, ok? Então, o alimento ele é capturado, tá? Pelos coanócitos, é enviado para outras células que precisam de alimentação, e aí a digestão ocorre intracelularmente. Cada célula se vira sozinha. Eles não têm um organismo, um sistema digestório como é o nosso, né, especializado nessa função. Bom, o esqueleto das esponjas ele é formado por diversas substâncias, entre elas as espículas. As espículas são estruturas de calcário, tá? Deixa eu só tirar aqui rapidinho. Espículas são estruturas de calcário ou sílica, ok? Que vão dar rigidez ao corpo desse animal, e uma rede de proteína chamada espongina. Essa proteína chamada espongina que vai fazer parte da maior composição do corpo desse animal. Antigamente não existia esponja sintética, essas esponjas amarelinha e verdinha que a gente utiliza às vezes no banho, ou então para lavar louça. Então, antigamente, as esponjas que eram utilizadas eram somente esponjas orgânicas, até que no mercado hoje ainda vende. Mas antigamente só existia esse tipo de esponja. Então, aquelas esponjas macias, orgânicas, justamente é o esqueleto desses animais, tá? Formada por essa proteína chamada espongina. Aqui a gente tem o coanócito, tá? Que é a célula flagelada desse animal. Aqui a gente vê ele capturando o alimento, tá? A gente vai aprender isso mais para frente, como é que é o nome desse processo, que a célula absorve componentes do meio, ok? E aí, é o processo de endocitose, e aí essas partículas alimentares elas vão ser distribuídas ao longo do corpo do animal. Bom, a reprodução das esponjas. As esponjas elas fazem dois tipos de reprodução assexuada e reprodução sexuada. Na reprodução assexuada, não ocorre troca de material genético e o indivíduo gerado ele é geneticamente igual ao indivíduo progenitor, ok? Isso é assexuada. A é prefixo de negação, sexuada, né, através do sexo. Bom, a principal forma de reprodução assexuada desses animais é o chamado brotamento. Tá? O brotamento ele é indutivo. Formam-se brotos no corpo desse animal. Esse broto, conforme ele vai crescendo, ele se desprende. Geralmente ele fica ao lado desse animal ou até mesmo fica anexado. Mas aquele broto é um novo indivíduo, ok? Geneticamente igual. Bom, reprodução sexuada. Na reprodução sexuada já ocorre troca de material genético, ok? Esses animais, eles liberam gametas na água, e esses gametas eles vão se encontrar em algum momento, gameta masculino e gameta feminino, tá? Vai ocorrer ali a fecundação e vai haver a formação de uma larva, e essa larva ela vai se fixar num substrato, geralmente uma rocha, e vai formar uma nova esponja. Bom, a vantagem dessa reprodução sexuada é justamente essa troca de material genético, tá? Essa troca de material genético, a gente chama isso de variabilidade genética. Isso faz com que as espécies elas sejam os indivíduos daquela espécie sejam variados entre si, igual é na espécie humana, tá? E isso faz com que aqueles indivíduos eles sejam mais resistentes a uma variação do ambiente, ok?
Bom, as esponjas, elas são animais sésseis, como eu havia falado, e esses animais, eles precisam de algum tipo de mecanismo de defesa. Então, alguns deles produzem substâncias tóxicas, tá? Para evitar que sejam predados. Acredite se quiser, existem animais que comem, tá? As esponjas, se alimentam de esponjas. Algumas dessas substâncias são estudadas por cientistas, e aí a gente tem, por exemplo, o AZT, que é usado no combate ao vírus da AIDS, e uma outra substância que tem ação sobre a doença de Alzheimer. Tá? São medicamentos, exemplos de medicamentos produzidos a partir dessas substâncias desses animais. Bom, galera, encerramos aqui o filo dos poríferos, ok? Um filo bem simplesinho, animais bem simples, mas muito importantes, tá? Para o ecossistema. Todos os animais, por mais simples que sejam, são importantes para o ecossistema, tá? Para o equilíbrio do ecossistema, e eles precisam ser preservados. Bom, então é isso, tá? Até a próxima aula. Valeu!